E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a respeito dessa aplicação chamada SolidTwix que eu estou desenvolvendo. E se vocês tiverem mais algumas sugestões, vocês podem deixar aqui nos comentários para a gente melhorar a aplicação, tá? De qualquer forma, já vou deixar dito que ela também está em português, assim como em inglês. Quando você abre ela a primeira vez, ela detecta a linguagem que o SolidWorks está instalado e ela converte aqui. Se for português, que é o meu idioma nativo, ela vai abrir em português. Se for qualquer outro idioma que não português, ela vai abrir automaticamente em inglês, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar por cada uma dessas opções que ela tem mais algumas coisas escondidas aqui, e vocês vão ver que interessante como dá para fazer coisas que nativamente você não consegue fazer no SolidWorks. Então eu vou começar explicando por esta parte aqui onde está escrito recursos, tá? Que eu acredito ser a parte mais interessante e é onde a gente consegue adicionar funcionalidades muito customizadas, coisas assim que a gente realmente demoraria muito tempo para fazer e a gente pode automatizar ou até criar coisas novas aqui. Eu vou começar mostrando um caso na prática com essa peça que eu criei aqui, uma peça super simples, não tem nada demais, tá? Qual é que é a questão? Se a gente marcar essa opção aqui de exportar step, vai aparecer uma guia nova aqui no SolidWorks. Veja bem, ó. A gente marcou, ele instalou, e dentro dessa guia a gente vai ter essa opção de exportar step. O que é isso? Se você usa bastante impressão 3D, você sabe que para exportar do SolidWorks, por exemplo, para as máquinas mais atuais, por exemplo, as Bambu Lap, por exemplo, você teria que vir aqui em Salvar Como, ir até a pasta do teu projeto, né? Selecionar aqui o step e salvar, correto? Dessa forma você clica nesse botão e exporta. Beleza? Está exportado, está aqui o arquivo. O que são esses números? Você pode ver que o nome do arquivo é o mesmo aqui embaixo. E esses números nada mais é do que o horário. 20 horas, 55 minutos e 13 segundos. Por que isso? Porque acontece da gente fazer, às vezes, vários modelos. Por exemplo, aqui eu fiz uma alteração, botei um fillet. Então, eu salvo e eu já tenho a versão nova aqui salva. Eu sei que se os meus arquivos estiverem classificados por data de modificação, o último vai ser o mais atual, correto? Então, é uma forma de tu saber qual é o teu arquivo mais atualizado, né? E se a gente fizer mais alterações aqui, ó, 2 corpos, e a gente clicar em exportar, a gente vai ter um novo arquivo. Vocês podem ver pelo peso, né, pelo tamanho do arquivo, que são arquivos diferentes. E se a gente vier aqui no Bambu Lab e importar esse step para dentro, é exatamente o que a gente tem ali, né? E, obviamente, tem mais uma função que é, no momento em que a gente vai exportar, se o Bambu Lab não estiver aberto, por exemplo, ou se tiver um projeto ali que você não queira mexer, você pode enviar para impressão, ele vai abrir o Bambu Studio e ele vai já importar esse documento para dentro do Bambu Studio. Então é muito mais fácil do que tu ter que salvar lá nativamente da forma que tu salvaria pelo SolidWorks, depois abrir o Bambu Studio e depois importar aqui para dentro. Então essa é a primeira funcionalidade que eu quis mostrar para vocês. Como é interessante, como simplifica e dá para adicionar recursos ainda nesse, digamos, programa dentro do SolidWorks, né? Que seria o exportar step. Aqui o abrir pasta nada mais é do que quando tu exporta, ele já abre a pasta para ti. É uma facilidade, porque se você não estiver com a pasta do projeto aberta, ela já abre direto para você. Muito bem, para quem usa bastante chapa metálica, essa próxima opção você vai achar sensacional. Por quê? Vou abrir um
projetinho aqui super simples que eu também fiz apenas para explicar o funcionamento. E nesse projeto a gente tem duas partes. Tá? A gente tem essa parte aqui e a gente tem esta outra parte aqui. Esta outra parte, a primeira, ela tem dois corpos de chapa metálica. Tá? Essa pequenininha e esta maior. Então a gente tem dois corpos, duas peças na montagem, porém a gente tem 3 corpos de chapa metálica, né? Um aqui, 2 aqui e 3 aqui. Se você fosse planificar todas essas chapas, você teria que abrir essa peça, aí você iria planificar ela, clicar com o botão direito, exportar para DXF, né? Aí você iria exportar na pasta do projeto, obviamente, selecionar aqui a referência dela, tudo mais, para depois exportar. E, lógico, chapa metálica, linhas de dobras, senão não sairiam essas linhas aqui, tá? É uma rotina que se tu tiver que fazer várias vezes, vai te cansar, muitas vezes tu pode perder a atenção por estar fazendo outra coisa, e é algo que dá para automatizar e deixar bem rápido. Olha só, a gente vai adicionar aqui então o exportar chapas DXF. O que a gente tem agora? O botãozinho chapas, né? Exportar chapas DXF. Quando a gente clica aqui, o que é perguntado? Se tu quer exportar somente os selecionados, por que ele não deixa exportar aqui? Porque a gente não tem nada selecionado. Se a gente selecionar, ele vai habilitar o botão. Tá? Mas para esse fim, eu vou mostrar como exportar tudo. Olha só, a gente tem a opção de linha de dobra. Se você não quiser as linhas de dobras, é só desmarcar. Quando a gente clica aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir cada um dos nossos projetos. Ele vai exportar a espessura da chapa, o nome dela e o corpo. Então, dessa forma, a gente acabou aqui, ó, com 3 chapas planificadas, já prontinhas para enviar para o corte laser ou para a manufatura que você precisar. Isso com simplesmente um clique. Imagina quanto tempo levar para exportar essas 3, né? Ou se tu tem um trabalho com muitas chapas, uma máquina que é toda feita de chapa metálica. Isso levaria muitos minutos, às vezes até horas. Então, mais uma customização que auxilia em muito esse tipo de trabalho. Então, pessoal, vocês podem ver que isso aqui são dois cenários que eu utilizo e que eu criei para facilitar o meu tipo de trabalho. Mas, dependendo do teu tipo de trabalho, dá para criar outras funcionalidades, tá? Então, se você tem alguma rotina que é cansativa ou que tu acha que tu poderia automatizar, mas tu não sabe como, deixa aqui nos comentários, eu posso te ajudar nisso. Ou até mesmo adicionar aqui no SolidTwix, se for algo que a comunidade toda possa utilizar, a gente pode adicionar aqui, senão eu posso te ajudar a customizar essa aplicação para você, tá? Eu trabalho também customizando, fazendo esse tipo de projetos extremamente específicos para profissionais, em que se você quer uma coisa só para ti, não quer que ninguém tenha acesso, eu posso fazer, entre em contato comigo, a gente faz um orçamento, eu te ajudo a chegar nesse teu trabalho que você esteja precisando, tá? O que mais a gente tem nessa aplicação? Essas outras partes que eu tenho aqui são coisas que eu fiz novamente para minha rotina de trabalho, tá? Por padrão, isso daqui vem habilitado no SolidWorks. Isso aqui é uma coisa que me incomoda muito, tá? O que é isso? Muitas das vezes eu tenho que começar uma sketch em um ângulo de vista, por exemplo, que eu preciso que a vista esteja aqui para mim tirar uma referência específica. Quando a gente vai começar uma sketch, o que o SolidWorks faz?
ele bota a vista de frente para ti. E eu perco aquela referência, eu tenho que rotacionar de novo, e muitas das vezes é muito chato isso. Então, essa primeira opção, ela simplesmente remove isso. Se eu for criar uma sketch agora, nada acontece e eu posso traçar aqui a minha linha que eu queria, tá? Claro que esse cenário não é um cenário exato, né? É muito específico quando eu preciso usar esse recurso. Mas me incomoda muito quando eu preciso e o SolidWorks fica sempre movendo ela, né, de frente para a gente. Então, eu botei aqui, sempre eu já deixo desmarcado que o padrão é marcado, tá? O que é essa outra opção aqui, ó? Tecla espaço. Por padrão, a tecla espaço, quando tu tecla, ela faz isso. E eu sempre seleciono a vista principal. Então, eu não quero que a tecla espaço traga essa visualização 3D. Para isso, eu criei esse checkbox. Quando tu marca, ele adiciona automaticamente, ele faz o trabalho para ti, ele vai lá e cria o atalho para quando você apertar a tecla espaço, automaticamente trazer de frente para a face que eu selecionei. Por exemplo, se eu selecionei essa daqui, apertar espaço, pronto, está resolvido. Tá? Aí eu tenho outras opções, que é, por exemplo, tornar fixo. O que é tornar fixo? Eu gosto de ter alguns atalhos. Tá? Então, eu sei que eu tenho essa opção aqui na tecla S, que traz esses atalhos e a gente pode customizar. Mas eu gosto de ter alguns atalhos mais específicos. Então, essa aplicação traz esse recurso. Ó. No tornar fixo, eu posso definir uma tecla. Quando eu clico aqui, ele diz, pressione qual a tecla, né, você quer usar para tornar fixo. Nesse caso, eu vou pressionar a tecla F. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o SolidWorks, vai lá no atalho, vai configurar o F para mim, eu deixo ele fazer tudo aqui, e depois que ele fez, se a gente for olhar aqui, está atribuída a tecla F. E se na minha sketch eu pegar qualquer elemento e apertar F, ela fica fixa, né? Eu já não consigo mais mexer ela lateralmente. Então, se eu tenho uma sketch com muitas linhas, tá? Digamos que é uma sketch que tem alguns padrões, perdão aqui, e eu quero definir rapidamente algumas coisas que eu quero fixo. Eu venho aqui no ponto, eu boto fixo nesse, boto fixo nesse, boto fixo nesse, já consigo mover. Então eu não preciso ficar clicando aqui, ou fixar aqui, ou fixar por esse atalho, né? Eu simplesmente chego aqui, dou um F, está fixo. E tem outras coisas, seguindo essa mesma lógica, que eu também gosto de utilizar. Por exemplo, a medição eu gosto de deixar na tecla M. Então, novamente, eu cliquei na tecla M, ele vai lá, configura tudo para mim automaticamente. Então agora, se eu clicar nesse pontinho e clicar nesse pontinho e apertar M, eu já tenho a medida, né? Eu sei que muitas das vezes a gente tem esta medida aqui embaixo, porém a gente nem sempre tem a medida que a gente quer, nem sempre a gente consegue essa medida de uma forma, vai aparecer aqui. Então, se a gente seleciona dois elementos e dá um M, eu tenho aqui todas as medidas que eu quero e não somente o ângulo, né, que o SolidWorks trouxe. Por exemplo, aqui ele só me traz o ângulo, mas eu quero a medida. Então, aqui já estão as medidas. Dessa forma, eu consigo sempre usar a tecla M para tirar as medidas rápidas, tá? Linha de construção é outra coisa que eu utilizo muito. Então eu venho aqui e defino a tecla C. Como eu trabalho bastante com impressão 3D, eu faço muita edição de sketches, isso aqui é uma coisa que eu utilizo quase sempre. Por exemplo, aqui, ó, apertei, construção. Apertei, construção, então eu posso definir muito rapidamente o que é construção, o que não é.
em vez de ficar vindo aqui acionando esse comando ou o checkbox, tá? E por último, offset da entidade segue a mesma ideia. Eu configuro sempre no D, porque são os comandos que eu mais utilizo, tá? Mas, obviamente, dá para adicionar mais comandos aqui conforme a necessidade. Nesse caso, se eu seleciono e aperto D, a gente já tem o offset, né? Tá? Esse aqui eu já posso deixar como construção e assim vai. Então, esta parte aqui de tweaks, eu estou deixando para estas customizações que eu acho interessante para o melhor uso, né, da aplicação. E o que mais nós temos na aplicação? Veja bem, pessoal, no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente essa aplicação já vai estar com outros recursos, tá? Além desses aqui. Eu tenho diariamente mexido e adicionado coisas a mais. Porém, no atual momento, a gente vai ter a parte de Real View. Como alguns já sabem, o Real View é uma função, né? É um recurso que somente computadores que tenham placas de vídeo quadro têm essa opção aqui, ó, tá? Isso dá para habilitar em qualquer outra placa de vídeo. Quando você habilita, você ganha uma visualização mais real, tá? Principalmente quando você tem texturas aplicadas, né? O modelo fica mais fiel à textura que você usa. E para você fazer uso disso, você precisa de uma placa muito cara. Porém, existe como habilitar o Real View com o Solid Tweaks. Se você vier aqui, ó, no botãozinho de ajuda, não é um botão, você só passa o mouse em cima, em todos ícones de ajuda tem um descritivo de para que serve cada uma função dessas, tá? Então aqui você pode ver as duas esferas, uma é uma esfera bem fosca, né, sem efeito visual nenhum, e a outra bem mais bonita. E é basicamente isso que o Real View faz, tá? Marcando aqui, ele vai adicionar esta opção no SolidWorks. Entendido? Obviamente tem mais algumas coisas aqui, tá? Todas elas descritas para você saber o que se trata. Esta última eu vou tentar mostrar para vocês da seguinte forma. Vamos pôr aqui um outro material e vamos desabilitar aqui o Real View. Não sei se vai aparecer para vocês este serrilhado aqui, ó, tá? Nessas duas arestas vocês conseguem ver que tem um serrilhado bem forte, tá? Então eu vou tentar deixar um print deste serrilhado e agora eu vou habilitar essa opção. Porém, esta opção aqui vai fechar o SolidWorks. Você precisa fechar e abrir de novo depois que você habilitar ela, tá? Então eu vou tirar um print desta opção aqui, tá? Desta visualização, tá? Vamos marcar aqui o anti-aliasing. Ele vai mostrar, ó, o anti-aliasing completo habilitado. Reinicie o SolidWorks caso esteja aberto, tá? Então eu vou fechar aqui, eu vou abrir de novo para vocês. Então, pessoal, abri o modelo agora com o anti-aliasing ativado, tá? E aqui ó, vocês conseguem ver que esta aresta ela é bem mais definida do que esta daqui, ó. Será que eu consigo dar um zoom? Essa daqui, ela tem um serrilhado fortíssimo, tá? É um serrilhado. E a do modelo do SolidWorks não tem esse serrilhado, ela fica muito mais suave todas as arestas da visualização do modelo. Então, esta opção de anti-aliasing completo faz isso em todas as arestas do modelo, deixando a visualização mais bonita, mais agradável, tá? Então, pessoal, de momento, era isso que eu queria mostrar para vocês. E sempre
que tiver uma versão nova disponível, basta vocês virem aqui no GitHub e vir aqui na opção de Releases, tá? Aqui nas opções de Releases vai ter a versão mais atualizada com as alterações. Logicamente, aqui estão todos os arquivos, tá? Vocês podem baixar todo o código. Aqui no Release também, tá? Você baixa aqui o zip, você pode ver todos os arquivos, código fonte, para você ver que não tem nada maléfico rolando por trás. O código está aberto, se você quiser baixar, editar, fazer a tua própria versão, a licença permite isso. O que eu peço apenas é que vocês deixem o logo aqui do canal para que a gente possa atingir mais pessoas e melhorar essa aplicação cada vez mais. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu respondo assim que possível. Valeu e até a próxima!